O Expressão Nacional está de volta. O tema de hoje é a privatização dos aeroportos. Eu vou falar agora com o advogado especialista em infraestrutura, ele que critica, por exemplo, a falta de algumas obras complementares. O nome dele é Kleber Luiz Zanchin. E, Kleber, eu queria saber de você, por exemplo, em relação ao aeroporto de Viracopos, em Campinas. Todo mundo critica que o aeroporto é pouco usado e exatamente é esse um desafio, porque fica longe da cidade de São Paulo. Que obras complementares seriam essas que você sugere? Oi, bom, boa noite. Na verdade, eu acredito que o problema aí não seja nem exatamente a distância, mas a dificuldade de acesso que a gente enfrenta, porque o meio de transporte é exclusivamente sobre pneus, né? A gente depende de ônibus ou carro para chegar, e todo mundo que já entrou em São Paulo pela rodovia dos Bandeirantes em dia de chuva ou no horário de pico, sabe da dificuldade que isso apresenta. Então, não é exatamente a questão da distância, 90 a 100 quilômetros, mas que nós não temos ainda uma alternativa que seja rápida o suficiente para que o voo pelo aeroporto de Viracopos seja incentivado. Agora, você enfatiza sempre, quando dá entrevistas, que o modelo do governo de concessão precisaria ainda de obras complementares. A minha pergunta foi nessa direção. Que obras complementares, seja no aeroporto de Viracopos, seja nos outros 12, ou seja, 11, porque totalizando Viracopos são 12, nos outros 11 aeroportos precisariam ser feitas, além da licitação, além do processo de concessão? Essas obras complementares são obras de acesso, sem dúvida, o que seria um investimento em transporte para levar as pessoas até o aeroporto. Também obras que envolvam fornecimento de energia, obras que envolvam, em alguns casos, até fornecimento de água, porque a gente tem, se a concessão for abrangente a ponto de envolver terminais e pistas e pátios, a gente deve ter um aumento de demanda, por exemplo, de energia muito importante. E isso, sem dúvida nenhuma, vai ter que ser planejado. Só quando a gente fala de obras complementares, a complexidade do contrato aumenta, porque a gente poderia falar de uma concessão como já foi discutido aí, uma concessão só da área de passageiros, que é uma concessão estritamente comercial, que tem um impacto. Então, a gente tem um tipo de contrato e um tempo para fazer isso. Quando a gente amplia essa concessão para pistas, por exemplo, a gente já tem um contrato com outro nível de complexidade. Quando a gente começa a pensar do ponto de vista do planejamento em todas essas obras complementares, que são os acessos e os serviços públicos adicionais, a gente já tem um outro problema muito maior. E aí a questão de tempo começa a ficar bastante complicada. Dou um exemplo. Em São Gonçalo do Amarante, que é o aeroporto lá no Rio Grande do Norte, está sendo feito pelo modelo de concessão, começou a ser usado pelo modelo de concessão, e lá um dos problemas que a gente tem é exatamente a obra complementar, que é o acesso. Né? Não tem uma via de acesso que seja confortável, que seja rápida as pessoas chegarem até lá. Então não é só fazer o aeroporto, essa preocupação, o debate todo em cima do aeroporto, e esquecer de que as pessoas têm que acessar esse aeroporto. Então essa que é a questão sobre as obras complementares. Kleber Zanchin, especialista em infraestrutura, eu agradeço a sua participação aqui no Expressão Nacional. Eu que agradeço. Eu quero fazer uma pergunta para os deputados. A gente recebeu de Fábio Lopes, de São Paulo. Ele diz que, na verdade, nos últimos 30 anos, ele tem 50 anos, nunca viajou de avião, que agora começou a viajar de avião, porque a situação do Brasil melhorou e está preocupado com a concessão, a possível concessão, o regime de concessão, porque exatamente foi ventilado que as tarifas vão aumentar muito. Qual a resposta que os senhores podem dar para esse telespectador? Ele não vai mais viajar de avião? Não, eu acredito que sim, eu não vejo esta situação. O que tem que se perguntar é o modelo, é o marco regulatório, qual é o limite disso, como é que isso vai se comportar. Tudo isso tem que estar dentro da proposta que até agora ninguém sabe, apenas um anúncio público. Agora, no mês de abril, portanto, há cerca de um mês, o governo anunciou que pretende privatizar 3, 4 aeroportos no Brasil. Isto é um dado que o governo apresenta, mas nós não conhecemos. Nós estamos aqui discutindo algo muito fora de um mínimo de realidade. Quero saber mais? Eu estive em Curitiba agora ontem, na segunda-feira,
com a Comissão de Esporte e Turismo. Né? O nosso deputado Jonas Donizete, que é de Campinas, é o deputado Romário, que é do Rio de Janeiro, o deputado Darnley, que é do Rio Grande do Sul, e o deputado Renan Filho, que é de Alagoas. E nesta reunião, no final dela, que nós estamos visitando a cidade sede da Copa do Mundo, fizemos uma inspeção, uma visita técnica ao Aeroporto Internacional de Curitiba. E ali podemos observar que as demonstrações feitas pelo superintendente, elas vão chegar a um limite de dezembro de 2013 para a Copa do Mundo. Mas o que ele coloca, e ele coloca com autoridade, dependendo dos recursos do orçamento que possivelmente virão. Então vamos lá. Nós temos hoje 5 bilhões e 600 milhões de reais para os aeroportos para a Copa do Mundo. No ritmo que o governo está aplicando recursos para a ampliação de aeroportos no Brasil, nós vamos começar a inaugurar estas obras em 2017, bem depois dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então vejam que aí a realidade é uma e o governo joga com outra dificuldade. A questão do aumento das tarifas privatizando os aeroportos, este é um processo que o governo tem que dar os limites do modelo e saber que isso não vai onerar tanto, né? Por isso que tem a ANAC, por isso que tem a agência que regula. Que nós não queremos tirar a ANAC. O governo deseja tirar. Não pode. Eu acho que a Secretaria de Aviação Civil. Eu acho que foi importante. História. Qual o papel dela? Muito importante. Tem o ministro Wagner, que eu acho que é extremamente competente, vem do BNDES, da área de infraestrutura. Nós estivemos juntos e mostrou que conhece, não é? Achei que foi acertado pela presidente Dilma em criar um ministério exclusivo para tratar da questão da aviação, porque cresce, né? Porque está crescendo muito. E eu acho que ele vai dar um ritmo diferente. O que nós estamos dizendo aqui são questões, não é, que estão vindo de afogadilho e que nós não podemos aceitar. O deputado disse, né, que essa questão aí, deputado, do Fábio, não precisa se preocupar, não é? Você vai continuar viajando, não é? Porque não é o aumento do embarque. Ele está preocupado com o direito adquirido. Não, mas isso aí não tem. Nós temos aí as companhias, é por isso que existe aí essa disputa, né? Para que tenha várias companhias, para equilibrar preço de tarifa. Não é isso aí. E também, né, deputado, nós estamos aqui para regular justamente, para ajudar a regular essas tarifas de embarque e desembarque. Vou perguntar, então, para o Inaldo, uma pergunta de Valdomiro Trento. Ele quer saber como é que o Brasil, o 5º país do mundo em dimensão, chegou na situação atual, com os aeroportos em frangalhos. A grande questão é a falta de planejamento. Aliás, no Brasil sempre se culpa falta de legislação. Por exemplo, a 866 é uma lei que está perdurando aí há quantos anos? E que levou muitos anos para ser votada e aprovada. Ser produzida e é uma realidade. Tem uma série de defeitos hoje, que precisa ser corrigido. Tudo bem, a atualização é uma coisa normal na norma. Agora, fazer a nova legislação, as novas regras de uma forma corrida, eu acho muito perigoso. E queria colocar uma questão sobre concessão. Imaginem vocês, por exemplo, Guarulhos, estão se falando no Terminal 3 para construir. O que é o terminal? O terminal de passageiro. O terminal de passageiro vai permitir o quê? Um shopping de luxo e que vai depender do fluxo e refluxo dos passageiros. A gente vê nos aeroportos, e eu conheço muito bem, porque eu auditei todos, 96% dos 65 aeroportos, e nós verificamos o seguinte, que o interesse do passageiro, o lazer ou a espera que ele obtém por força do shopping, depende de quê? De acesso do embarque ou do desembarque. Qual aeroporto, na sua opinião, que é mais viável hoje em dia? Para qual objetivo? Para concessão, para privatização? Para o usuário final, que é o consumidor. Eu diria que é Guarulhos. Guarulhos é o aeroporto mais, vamos dizer assim, com a estrutura mais funcional e que facilita muito essa questão do passageiro. E nessa questão da concessão, é uma coisa que eu questiono aqui como será, imagine vocês, se ele pega o Terminal 3 de Guarulhos, como será a relação dos contratos que a Infraero vai implementar nas outras áreas, que é a maior área do aeroporto, na relação com esse concessionário? Como será? Como serão os contratos de vigilância? Os contratos de limpeza, que é mais fácil de ser resolvido? O seguro?
Essas coisas tudo tem que ser regulado. Bom, eu quero deixar uma intervenção minha aqui, porque chegou um comentário de Roberto Machado, que é meu xará, ele que fala de São Francisco de Assis, na cidade Coronel Fabriciano, estado Minas Gerais. Ele critica a falta de representantes do governo. Quero explicar, Roberto Machado, que nós convidamos representantes da ANAC, da Infraero e da Secretaria de Aviação Civil, só que eles não mandaram representantes. Portanto, essas pessoas foram convidadas e não estão presentes aqui porque não mandaram representantes. O senhor pode continuar, inclusive, respondendo a uma pergunta que chegou de Sebastião Roberto da Costa, ele que é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Da minha terra. E quer saber, pode ser para o senhor então, deputado Giroto, gostaria de saber se o dinheiro que o governo está anunciando para a Copa do Mundo, para reformas e construção dos aeroportos, se esse dinheiro existe ou sai de onde, sendo que existem outras prioridades como acabar com a fome, dar mais educação às crianças, saúde para a população. O deputado Rubens Bueno foi muito feliz em aqui anunciar que o governo tem de 2011 a 2014 5,6 bilhões para aplicar em aeroportos. É o Francisco, né? Francisco, olha, são recursos diferentes, cada um é para uma coisa, não vai tirar o recurso lá para a fome para fazer aeroportos, não é? Cada um tem sua especificidade, dentro do orçamento é destinado o recurso para um tipo de investimento do país. Só um adendo, Francisco era o telespectador da pergunta anterior, esse que é o Sebastião Roberto. Bom, Sebastião, olha, na verdade, né, os recursos, nós achamos que são poucos, não é? Não é, deputado? Nós achamos que são poucos, não é? E é esse o motivo de nós estamos debatendo para que o governo invista mais nos aeroportos para que nós possamos ter qualidade. Na nossa terra é prova disso. Você convive hoje com um problema sério na área de embarque e desembarque do nosso aeroporto, não é? E lá nós não estamos na Copa. E é um aeroporto que precisa. E aqueles que não estão? É isso que a gente questiona, deputado. O Edilberto Barão, que manda a pergunta dele de São Paulo para o senhor, deputado, ele quer saber, já que o senhor critica a privatização dos aeroportos, qual seria a alternativa? Não, eu não estou ao contrário, eu estou criticando aqueles que criticavam a privatização. Né? Quando veio a questão da telefonia, o telefone era algo tão atrasado no Brasil que veio a privatização e hoje nós estamos aí, comparado aí aos países mais avançados do mundo. Não é isso, é ao contrário. Aquilo que tem que privatizar e é de interesse público e tenha marco regulatório, que eu acho que é fundamental, aí sim. É ao contrário. Eu só quero perguntar ao governo que quando nós privatizamos a telefonia e defendemos, né, diziam que nós íamos privatizar a Petrobras. Agora pergunta ao governo, que falava a mesma coisa, se vai privatizar a Petrobras. Essa é a pergunta. Né? Aquilo que eu digo, né, ninguém pode imaginar que o Brasil foi descoberto ontem ou que foi nos últimos 8 anos. Isso não é verdade. Isso é desonestidade intelectual e desonestidade política. Compreender é saber que o Brasil tem aí uma história, tem uma cultura, tem números, tem um plano real, tem a lei da responsabilidade fiscal, que não é de hoje e que veio aí para ficar. É esse Brasil novo e moderno que nós temos que compreender. Então, onde tiver que fazer uma concessão, uma privatização, que faça com marco regulatório, onde o Estado tenha presença firme e decidida com a agência reguladora, com os tribunais constituídos, enfim, com a legislação adequada a um modelo que vai ser privatizado. Uma pergunta para o Hinaldo, que veio de um telespectador que não se identificou, ele só disse o Estado, ele é do Espírito Santo e ele quer saber se existe alguma cláusula na concessão, que na verdade nem existe o critério ainda, mas de quanto seria a concessão, de quanto tempo, de 20 anos, de 35 anos, e se existiria alguma cláusula para que essa empresa deixasse de prestar o serviço caso o preço fosse abusivo? A questão é o seguinte, a licitação da concessão, ela traz um lado que chama-se receita. O governo vai obter receita. E a 866, ela traz a questão de regras de compra, que é despesa. Só que a lei que regula a concessão é a Lei 8.987/95. E nesse caso, quando há uma situação de uma contrapartida de uma obra,
e daí dá o direito do concessionário de obter receita, neste caso, está regulado lá no artigo 2º 3 dessa lei que eu falei. No entanto, essa lei, ela amarra todo o processo, as regras de concessão a 866. Então, é uma lei que trata de receita e amarra todas as regras a serem cumpridas pela 866. Para a gente ter um parâmetro de comparação, qual que é o modelo nos outros países? Se existe algum modelo a ser copiado ou mais bem sucedido? Eu desconheço. Honestamente, eu desconheço. O modelo não é diferente. Na verdade, é o seguinte, a empresa que se propõe a um processo de concessão, ela vai ter o investimento e vai ter a receita, não é? Então, na verdade, é um equilíbrio econômico-financeiro. Você modela o investimento, dilui esse investimento no decorrer dos anos, não é? Onde se compõe o investimento feito, o lucro feito, não é isso? A manutenção do patrimônio. Pela minha experiência, deputado, o senhor me corrija se eu estiver errado, os países todos estão seguindo o modelo de concessão, a não ser na Inglaterra, que o serviço ainda é público. É o que o deputado falou, nós concordamos com a desoneração do Estado, não é? Nós achamos que o Estado tem que ficar em áreas que é obrigação, como educação, segurança, não é isso? Quanto mais se desonera, melhor é, mas com regras definidas, com controle. Agora, o tempo de concessão ele é dado em função do investimento que você tem, não é? Da receita que você vai ter. E qual seria o tempo no caso brasileiro? Eu já ouvi falar em 20 anos. Isso é tempo que você não pode chegar aqui e receita de bolo. Para cada modelo, para cada investimento, para cada aeroporto, ele vai ter um regime, um modelo, um equilíbrio. Deixa eu só dizer, no Brasil, por incrível que pareça, um terminal rodoviário, numa cidade pequena, quem tem que fazer é a prefeitura ou o governo do estado, para as empresas de transportes operarem e faturarem em cima dela. Não tem transporte público ali naquela pequena cidade. Tem empresas particulares. Por que esse terminal não ser particular e ser gerido por aquelas empresas que vão pagar o serviço e vão poder obter o lucro? Quer dizer, é um Brasil, um modelo completamente diferente. Com esse terminal rodoviário poderia ser construído postos de saúde, construído escolas, aquilo que é a missão principal do Estado. Deputado, eu acho que tudo isso está sendo bom porque esse país está crescendo. Se nós estamos aqui hoje discutindo esses novos modelos de gestão, não é? É porque esse país cresce. E é aquilo que você disse, nós não estávamos preparados para o crescimento do país. Agora, uma Copa e uma Olimpíada não são motivos bons para que os serviços sejam adiantados? Porque, voltando ao levantamento do IPEA, é uma questão que está muito atrasada, porque em 2010, 14 dos 20 maiores aeroportos administrados pela Infraero operavam acima da capacidade nominal. E o IPEA diz também que de 2003 a 2010, o número de passageiros por ano passou de 71 milhões para 154 milhões, mais do que o dobro. E o Brasil não fez nada. Essa que é a preocupação, quer dizer, e que disse o Hinaldo, né? É a falta de planejamento. Gestão pública é o diagnóstico, a prioridade, o planejamento e a execução. E, lamentavelmente, esse governo não tem planejamento nenhum. A Copa do Mundo, o Brasil foi escolhido como país sede em 30 de outubro de 2007. São quase 1.300 dias. Agora quer votar a lei de afogadilho para poder ajustar esta realidade. E que, no fundo, vai levar o país a grandes negócios. Negócio que não é do interesse público. Então, essa que é a grande discussão que nós temos que trazer. Planejar é missão de governo. Se você pegar os números de 2003 a 2010, de fato, o país cresceu. Cresceu porque os fundamentos macroeconômicos foram feitos antes desse governo do PT. Os fundamentos macroeconômicos. Como eu falei do Plano Real, da Lei de Responsabilidade Fiscal, das condições que o país estava se preparando. Feito isso em 8 anos, não planejou e não executou nada. E agora quer executar numa média de 3, 4 anos aquilo que não conseguiu executar em 8. Então é por aí que nós temos que ver, temos que resolver. O Girotto disse, há tempo, claro que há tempo. Mas só que o tempo que vem vai ser um tempo que vai ter um custo muito maior, a qualidade da obra será menor e nós vamos ter muito problema de fiscalização e de correção na aplicação desse dinheiro. Eu quero terminar esse debate com um assunto que a gente não abordou ainda. A gente, pela tangente, falou um pouquinho sobre a abertura de capital da Infraero. Qual é a vantagem da abertura de capital de uma empresa pública? Como que o consumidor poderia participar dessa abertura de capital na Bolsa de Valores, por exemplo? Eu diria que é uma evolução e tem que se caminhar para isso.
os nobres deputados falaram aí com clareza que há outras prioridades que o Estado tem que cumprir, que é a saúde, a segurança, a educação e etc. E esses recursos ser destacados para isso. A atividade aeroportuária não é uma atividade de Estado. É uma atividade que o Estado ocupou para quê? Para atender uma situação de mercado. Agora levou um tempo todo, um desenvolvimento econômico nas taxas altas. O Brasil saindo entre os 10 países, hoje está entre os 7. E a economia crescente. Há classes novas surgindo com seu poder de renda. Por que não se planeja todas essas questões? A saída de se fazer concessão aeroportuária é uma saída que não é uma saída ruim. Só que essa saída ela tem que ser rápida, célere, e que dê uma contrapartida para quem vai investir no empreendimento e consiga abater esse investimento, e daí está o prazo está ligado a isso, ao tempo de maturação que o empreendedor, o investidor vai retirar o seu capital investido. Isso significa mais transparência também para as ações da Infraero? Eu acho que sim. A questão de abrir o capital? Eu acho que sim. Mas não nesse momento. Perdido, né? Não sei se o senhor concorda. Nós vamos abrir o capital da Infraero ou vamos fazer PPP, eu concessionar os aeroportos? Se o senhor abrir o capital, né? Vamos colocar na bolsa ações, os investidores vão comprar para ter a sua rentabilidade, não é isso? Não é isso? Sem dúvida. Mas se o senhor se nós fizermos aqui uma concessão, você não vai abrir capital. A concessão você diminuiu a rentabilidade. Quer dizer, você está restringindo a rentabilidade da Infraero. A Infraero é uma empresa onde ela vive o quê? De receita e investimento, não é isso? Que hoje o capital dela é mais ou menos o quê? O patrimônio dela é mais ou menos 4,5 bi. Você entendeu? Ou você faz a abertura de capital da Infraero, faz a captação de recursos, o governo faz os aeroportos, não é isso? Para fazer frente não só aos 5,6 bilhões, não é? E do aumento de capital e da sua agilidade, do seu crescimento, você melhora as ações de bolsa, não é? E você tem ganho, ou você faz uma concessão. O senhor quer dizer que privatização não é concessão? Privatização está ligado à abertura de capital, concessão não? Eu acho que aí está tendo uma confusão, não é? É uma confusão, realmente. A concessão é uma área que a administração permite a alguém explorar por um tempo. Nesse caso, tem as regras estabelecidas lá na lei. No caso aqui, que é uma contrapartida de se fazer uma obra, está lá no artigo 2º 3, no inciso 3. Agora, a concessão ela tem um tempo. Ela é, de certa forma, facilitadora. Por quê? Porque evita que o Estado desembolse muitos recursos nesse processo da construção das obras aeroportuárias. Por outro lado, a privatização não é o momento agora. Talvez seja o segundo momento. Não assim, com prazo fixado. Abrir capital, qual é o investidor que põe o seu dinheiro sem retorno? Sem saber no que vai dar, inclusive, se as obras vão ficar prontas até lá. É só assim, 65 aeroportos, que entre 10 a 12 são superavitários, que mantêm o equilíbrio, de certa forma, quem que vai investir para não ter retorno? Deputado Rubens, para a gente terminar o nosso programa, sua colocação. Olha, eu só discordo aqui quando o Hinaldo fala que tem que ser rápida a concessão. E aí é essa preocupação. Não. Vem um tempo todo, durante tanto tempo, aí chega, não tem que ser rápido. Por que tem que ser rápido? Porque o governo falhou? Porque não planejou? E joga agora de afogadilho para tomar decisões desta gravidade? Para um modelo que ainda nós não sabemos bem como é que é este modelo que está sendo gestado pelo governo? Só foi anunciado? Então tem que ter uma certa calma. As boas leis são as leis que demoram para ser aprovadas e que são mais duradouras. As leis que são feitas rápidas de afogadilho são as leis que têm um curto tempo de vida. A União Europeia discutiu durante dezenas de anos para chegar a ser o que é. Por isso que lá durando, está funcionando. Aqui não. De repente tem que fazer uma lei porque daqui a pouco ela passa a ser desapercebida e não é mais lei que está sendo aplicada. Então, tirando isso, eu acho que nós temos aí tempo de recuperar, o Brasil está pronto para isso, mas não vamos atropelar a Constituição Cidadã que o Brasil construiu em 88, depois de uma Assembleia Nacional Constituinte. Bom, o Expressão Nacional chegou ao fim. Eu agradeço a todos vocês pela presença aqui e agradeço a você que nos acompanha sempre de casa. A gente se vê na próxima semana com um novo Expressão Nacional. Até lá!